Ela sussurrou no meu ouvido quando o mundo ainda acreditava em contos de fadas. Eu serei você, e ninguém jamais saberá. Meu nome é Lara, mas por algumas páginas sombrias daquele livro de memórias, meu nome foi roubado. A voz da minha irmã, suave como brisa gélida, preencheu meus sonhos com mentiras. Ela se tornou eu, sorrindo por mim, vivendo por mim, e conquistando o amor que era meu para sempre. Eu acordei num lugar que já conhecia, mas tudo parecia distorcido. O espelho refletia o meu rosto, mas os olhos não eram os mesmos. Um frio intenso percorreu minha espinha. O quarto estava vazio. O único som era o tic-tac do relógio, me lembrando que cada segundo era uma gaveta sendo fechada no meu passado. Eu procurei por sinais, o colar que eu usava, a cicatriz escondida abaixo da clavícula, o perfume amadeirado que meu namorado me trazia toda sexta-feira. Nada. Ela se apropriou de tudo. Roubara meu cheiro, minha história, meu nome. E no lugar que era meu, estava ela. Com ele. Lembro do meu coração batendo, em meu peito, mas gritando por justiça. Tudo parecia um pesadelo, a risada dela, ecoando como vidros quebrando no salão onde fomos criadas. E ele, o amor da minha vida. Seu rosto suave, seus olhos profundos, a voz trêmula do nosso primeiro encontro. Ela havia ensaiado o meu jeito de falar, as minhas hesitações, as minhas manias. Eu era só vestígio, sombra em pedaços, ela era protagonista. Meus passos se tornaram furtivos, caminhando pela casa que parecia um labirinto. Cada porta que eu abria revelava uma mentira nova. Vídeos, fotos, bilhetes. Tudo produzido por ela. Minha história adulterada. Eu, destituída. Abandonada. Ela, reinando no meu lugar. O coração dele agora batia ao ritmo dela. Um compasso cruel, marcado por traição silenciosa. Os corredores ecoavam meus pensamentos. Quem era eu sem nome? Sem rosto reconhecido. Sem amor válido. Respirei fundo. Agarrei o chão frio como se fosse lastro contra o abismo que me puxava. Minhas mãos tremiam, raiva, dor, desespero. Uma tempestade visceral rasgava meu interior. E ali, parada em frente à porta do quarto dele, ouvi a risada dela. Sussurros abafados, toques suaves. A certeza de que havia vencido. Mas minha voz interior, rouca e ardente, gritava. Isso não acabou. O silêncio depois da gargalhada foi como um botão sendo apertado. A porta se abriu lentamente. Um clarão cortante. Meu peito disparou. Era hora de me reerguer. A trama se delineava, amarga e precisa. Era hora de planejar. De retomar a história. De lutar. Mas, antes, um passo hesitante. Um olhar para trás, para a própria sombra. Eu não sou apenas protagonista ferida. Sou sobrevivente. E, mesmo no silêncio mais denso, ainda carrego uma fagulha. A guerra estava começando. E nada seria como antes. Eu me escondi nas bordas da vida que um dia foi minha. Como um fantasma, observando. Eles riam juntos no jardim onde ele me pediu em namoro. As mãos entrelaçadas, os olhos cúmplices. O riso dela, afinado ao meu antigo, parecia encantar até os pássaros. Mas eu sabia. Aquilo era uma farsa. Uma peça grotesca, e eu era a atriz esquecida nos bastidores. Minha irmã, Clara, sempre tão doce por fora, como maçã envenenada. Desde crianças, ela imitava meus gestos, copiava meus cadernos, vestia minhas roupas escondida. Ninguém via. Ninguém acreditava. E eu achava que era só ciúme. Que amor de irmã era isso mesmo, uma linha tênue entre carinho e inveja. Mas ela nunca quis ser minha irmã. Ela sempre quis ser eu. Quando descobri que estavam casados, a notícia chegou como um estilhaço. Vi o anúncio no jornal local. Uma foto minha, ou melhor, dela, com meu rosto, meu sorriso. A legenda gritava como uma sentença. Clara e Caio finalmente se casam em cerimônia privada. A dor foi tão aguda que não consegui respirar. Caio. Meu Caio. O único que conheceu meus medos mais profundos. Ele sabia da minha fobia de mar aberto. Das minhas crises silenciosas antes de dormir. Dos meus sonhos com labirintos e bonecas de porcelana que choravam sangue. Ele prometeu que estaria lá. Sempre. Mas ele não viu que ela não era eu. Talvez, ele nunca soube quem eu era de verdade. Foi numa noite de tempestade que eu decidi agir. A água batia forte contra as janelas do chalé abandonado onde me escondia. Cada trovão parecia um grito ancestral, me chamando de volta para mim. Me levantei. As roupas coladas no corpo. O olhar fixo no reflexo empoeirado do espelho. Eu ainda estava ali, deformada pelo tempo, mas viva.
Precisei de provas. De um modo de reverter tudo. Voltei para a casa da nossa infância, agora abandonada. Rachaduras nas paredes, cheiro de mofo, móveis cobertos por lençóis como fantasmas enforcados. Encontrei o baú no sótão. As fitas antigas. Nossas conversas. Meus cadernos com letras tortas. Desenhos de mãos dadas. E entre as páginas, uma carta. Escrita por ela. Se eu fosse você, tudo seria mais fácil. Você tem tudo. E eu, sou só o reflexo no vidro. A assinatura era clara. Clara. A ironia. Guardei a carta como uma arma. A noite seguinte, fui até a casa deles. Não bati na porta. Observei pelas janelas. Ela cozinhava, ele sorria. Meus olhos ardiam. Cada movimento dela era um eco do meu passado. O modo como ela limpava as mãos no avental, como cantarolava aquela mesma música francesa, como fingia hesitar antes de dizer eu te amo. Era tudo encenação. Um teatro horrível onde eu era a morta-viva. Subi até o segundo andar pelo beiral da casa. A janela do escritório estava entreaberta. Entrei. Silenciosa. A respiração contida. Na escrivaninha, encontrei algo que parou meu coração, um álbum de casamento. Ela com o vestido que eu desenhei quando tinha 12 anos. As flores favoritas que eu descrevi para ele na primavera passada. Ela tinha roubado até isso. Mas havia mais. Escondido no fundo da gaveta, um celular antigo. O meu. Com vídeos. Fotos. Mensagens de voz. De mim, antes do apagão. Antes da troca. Caio, se alguma coisa acontecer comigo, não confie nela. Era minha voz. Trêmula. Apavorada. O vídeo cortava antes de terminar. Na penumbra, ouvi passos. Ela estava vindo. Segurei o celular com força. Atrás de mim, o Ranger da madeira. Sabia que você voltaria. A voz dela cortou como lâmina. Me virei devagar. Ela usava meu suéter azul. O olhar vidrado. Os lábios manchados de vinho. Mas não era mais uma cópia. Agora, ela era outra coisa. Uma máscara derretida. Um reflexo distorcido. A essência da loucura vestida com a minha pele. Você não entende, Lara, eu precisava ser você. Eu merecia. Meu grito foi silencioso. Porque dentro de mim, tudo estava desmoronando. Ela avançou um passo. Depois outro. Agora que Caio me ama, agora que ele me escolheu, você não pode mais existir. Mas ela se esqueceu de uma coisa. Eu ainda tinha voz. Eu ainda tinha memória. Eu ainda era a verdadeira. Segurei o celular e apertei play. A mensagem. Minha mensagem. A casa tremeu com o som da minha voz. Ela recuou. Caio apareceu no topo da escada, olhos arregalados. E naquele instante, o mundo parou. A mentira sangrou. Ela gritou meu nome. Não o dela. O meu. E Caio viu tudo. O olhar dele. Caio não piscava. Era como se estivesse vendo um fantasma, ou finalmente enxergando um pesadelo que fingiu não existir. Lara. Ele sussurrou. Mas não para ela. Para mim. A mão dele desceu lentamente pelo corrimão, os pés vacilaram no último degrau. O corpo hesitava, mas os olhos gritavam. Procuravam a verdade. Procuravam a mim. Clara virou-se para ele. A face antes tão doce, agora distorcida, rachada. Como porcelana trincada. É mentira, Caio. Ela está manipulando você. Mas a gravação ainda ecoava no ar. Minha voz, minha dor, minha última tentativa de ser ouvida antes do apagão. O silêncio que se seguiu era como um abismo prestes a engolir todos nós. Caio deu um passo à frente. Essa gravação, como você. Mas ele não terminou. A dúvida estava ali, rachando a ilusão. Clara sentiu. Recuou 2 passos. Os olhos se encheram de algo que ela nunca havia mostrado antes, medo. Você nunca percebeu, não é? Ela roubou tudo. Minha voz finalmente saiu. Rasgada. Seca. Mas firme. Ela me drogou. Me trancou. Viveu no meu lugar enquanto você me esquecia. Meus olhos encontraram os dele. E você acreditou nela. Clara tremeu. Tentou rir, mas a risada saiu nervosa, fraca. Você está louca. Sempre foi instável. Desde pequena. Quem vai acreditar em você agora? Caio se virou para ela, lentamente. Seu rosto era uma mistura de incredulidade e pavor. Você disse que ela tinha fugido. Que não aguentava mais a pressão. Que ela desistiu. A voz dele rachou no final. Ele estava lembrando. Da noite em que tudo mudou. Do grito abafado. Do vidro quebrado. Do sangue. O sangue que ela disse ser um acidente. O corte no braço.
que agora eu sabia, não era dela. Era meu. Eu não sabia o que fazer, ele sussurrou. Eu quis acreditar. Clara avançou, desesperada. Eu fiz isso por você. Você não via. Ela te destruía, te manipulava. Eu te salvei dela. O som da palavra salvei reverberou pela casa como uma praga. E por um instante, ninguém se moveu. Até que ela correu. Pelos corredores da casa. Como um animal encurralado. O vestido esvoaçando como uma sombra viva. Caio tentou ir atrás. Mas eu o segurei. Deixa ela correr, murmurei. Ela precisa ver o que acontece com monstros quando eles encaram um espelho. Naquela noite, a verdade vazou pelas rachaduras. A polícia foi chamada. As fitas. A carta. A gravação. Tudo foi entregue. Ninguém conseguia explicar como ela fez. As drogas. As manipulações. O desaparecimento dos registros do hospital quando fui internada como instável. Com o meu nome, e o rosto dela dizendo que era eu. Ela havia se tornado especialista em distorcer a realidade. Mas agora, a cortina tinha caído. Ou era o que eu pensava. Porque uma semana depois, ela desapareceu. Deixou para trás apenas um bilhete, deixado na moldura da minha foto de infância. Se você tem seu nome de volta, então agora eu preciso de outro. Assinado com uma única letra. C. Caio tentou seguir com a vida. Tentamos conversar. Retomar algo. Mas havia algo quebrado. No fundo dos olhos dele. E nos meus. Ele havia amado uma mentira. Dormido com um engano. Sorrido para a escuridão usando meu rosto. E eu estava cansada de lutar para existir. Então fui embora. Levei apenas uma mala. O celular antigo. E a certeza de que Clara ainda me vigiava. Que em algum lugar, sob outro nome, outro rosto, ela esperava. Esperava a próxima vítima. Ou talvez, um novo papel para interpretar. Mas agora eu estava alerta. Mais forte. Mais fria. Porque uma vez que você tem sua alma arrancada, não resta espaço para ilusões. E se Clara voltasse? Eu não hesitaria em apagar a história dela de vez. Desta vez, seria eu quem escreveria o final. O tempo passou, mas a paz nunca veio. Toda manhã, eu acordava com a sensação de estar sendo observada. O espelho parecia me encarar com olhos que não eram meus. E às vezes, juro que ouvia a risada dela no vento. Mudei de cidade. Cortei o cabelo. Adotei um nome novo. Não por medo, mas por estratégia. Se ela estava viva, e eu sabia que estava, não me esconderia. Apenas esperaria o momento certo. Durante meses, fui apenas uma sombra andando entre outras. Sem afeto. Sem pressa. Sem raízes. Mas um dia, a história me encontrou de novo. Estava em uma cafeteria, folhas de outono dançando na calçada, o aroma de café misturado com a nostalgia que eu fingia ter enterrado. Então, vi o nome dela. Clarice. No crachá da atendente. O mesmo olhar. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando sorria. Mas não era Clara. Não ainda. Era apenas um lembrete, um sinal. Ela estava por perto. Voltei a sentir aquele arrepio, a antecipação do perigo. O jogo não havia acabado. Apenas mudará de tabuleiro. Naquela noite, recebi uma carta. Sem remetente. A caligrafia, igual à minha. Dentro, havia uma foto. Uma menina de 6 anos. Cabelos castanhos. Olhos grandes. E um laço azul, igual ao que minha mãe colocou em mim no primeiro dia de aula. Mas não era uma foto antiga. Era nova. E atrás dela, uma frase. Eu criei minha própria versão. E dessa vez, ela vai te amar de verdade. Meu coração parou. O ar sumiu. A dor no peito era real. Cortante. Ela tinha uma filha. Ou uma cópia. Ou algo entre os dois. E estava usando aquela criança como parte do jogo. Entrei em desespero. Procurei registros. Hospitais. Escolas. Órfãos. Mas o nome da menina não existia. Era como eu. Como ela. Um fantasma vestindo pele. A paranoia começou a me consumir. Via rostos dela em toda mulher com traços parecidos. Ouvia minha própria voz ecoando em lugares que eu nunca estive. Mensagens no espelho embaçado do banheiro. Passos atrás de mim, mesmo quando não havia ninguém. Ela me reescrevia, página por página. Como se fosse autora da minha vida. E eu, personagem presa entre prólogos de loucura. Pensei em voltar para Caio. Mas soube que ele tinha ido embora. Para longe. Sem deixar endereço. Talvez tentando se apagar também. Mas ela nunca desaparece. Ela sobrevive na dúvida. Na rachadura do real. Um dia, recebi uma ligação. Número privado. Atendi.
Silêncio. Depois, uma voz suave. Uma voz familiar. Você me esqueceu, Lara. Meu sangue congelou. Ela quer te conhecer. Ela tem seus olhos e seus medos. A ligação caiu. Eu tremia. Mas não chorei. Aprendi que lágrimas são presentes desperdiçados com quem veste sua pele. Fui até o parque onde costumava brincar com Clara. Sentei no mesmo balanço de quando éramos crianças. E esperei. O tempo parou ali. Folhas girando como véus. O vento assobiando como vozes. O ferro do balanço rangendo como ossos velhos. Então vi. A menina. Sozinha. Vestido azul. Laço na cabeça. Ela me olhou. E sorriu. Não disse uma palavra. Apenas estendeu a mão. Dentro dela, um espelho de bolso. Antigo. Trincado. Abri. E lá estava. O meu rosto. Mas com os olhos dela. Meus dedos gelaram ao tocar o espelho. O vidro trincado refletia mais que minha imagem. Refletia ela. Refletia nós. As versões partidas, embaralhadas, costuradas com agulhas de dor. A menina ainda me olhava. Silenciosa. Curiosa. Como se esperasse algo de mim, uma palavra, ou uma decisão. Qual o seu nome? Arrisquei. Minha voz soou estranha, como se viesse de outra pessoa. Mas ela apenas sorriu e correu. Desapareceu entre as árvores com o espelho nas mãos. Deixando para trás o silêncio mais alto que já ouvi. Voltei para casa. Mas a casa já não era minha. Na mesa, uma vela acesa. O cheiro de lavanda no ar, o perfume da minha infância. E sobre a cama, uma boneca. Com roupas idênticas às que eu usava no vídeo do meu 7º aniversário. Mas não era só isso. A boneca tinha olhos de vidro. E dentro de um deles estava minha aliança. Aquela que Caio me deu antes do casamento que nunca aconteceu. Me aproximei, o peito apertando como se um anzol puxasse meu coração por dentro. Tremendo, peguei a boneca. No fundo da caixa, um bilhete. Você pode continuar lutando, ou pode aceitar. Toda história precisa de uma vilã. Hoje, você escolhe quem vai ser. Assinado, Clarice. A mesma letra. Mas um nome novo. Outro disfarce. Outra versão. E então entendi. Ela nunca quis apenas minha vida. Ela queria minha narrativa. Minha função no conto. Se eu era a mocinha, ela se tornaria a autora. Se eu tentasse apagar seu nome, ela reinventaria um novo. E escreveria minha derrota com as próprias mãos. Respirei fundo. Não havia polícia que prendesse o que ela era. Não havia cura para alguém que vive para ser outra pessoa. Ela não estava mais à minha procura. Ela estava me esperando. Fui até o espelho da sala. Encostei a mão no vidro. E, por um instante, vi duas Laras olhando de volta. Uma com medo. Outra, sorrindo. Não sabia mais qual era eu. E talvez fosse isso que ela queria desde o início. Apagar a linha entre vítima e vilã. Entre verdade e invenção. Entre o rosto dela e o meu. Hoje, vivo sob outro nome. Outra pele. Outro enredo. Mas às vezes, no reflexo de uma vitrine, vejo uma menina com um laço azul. Ou uma mulher com meus olhos, sorrindo como eu nunca sorri. E me pergunto, será que sou eu, ou ela? Porque quando alguém rouba sua história, o fim nunca é definitivo. Ele apenas recomeça.